Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Peguem suas Bíblias e vamos fazer uma confissão de fé, porque é muito importante, precisamos. Isso acalma a alma, isso prepara a alma, prepara a mente para receber e ouvir a direção de Deus. Feche os seus olhos, mantenha-se conectado a Deus em espírito, na oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória, manifesta a revelação da Tua palavra e o perfeito entendimento, para que todos possam entender o Teu propósito, que não pode ser frustrado, não pode ser impedido. Eu oro como Paulo orou, que o Senhor dê a todos que estão aqui e os que estão me ouvindo e me assistindo, espírito de sabedoria e espírito de revelação, que o Senhor dê entendimento. A minha oração é para a Tua glória, em nome de Jesus, que a Tua palavra seja revelada, pois só assim ela não voltará para o Senhor vazia. Assim seja, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? E diga comigo assim: eu recebo entendimento, sabedoria e revelação da parte de Deus para a minha vida, nesta noite, neste momento. Amém? Amém. Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Abba, Pai. Glória a Deus. Para quem tem Bíblia, papel e caneta, vai ser muito bom anotar. Graças a Deus pela Jaqueline e o Gustavo que me ajudam aqui. Vocês me ajudam muito, porque eu não sei quem é desse tempo. Acho que o Cido, o Reinaldo Jovita é desse tempo. Talvez acho que a Zinha também. Quando eu usava louça. Você lembra quando eu usava? Quem lembra? Você lembra quando eu usava louça? Lembra, Elaine, que eu usava louça? Tinha uma louça, fazia desenho, lembra? Então eu preguei muitos anos com a louça. Eu tinha uma louça, um quadro interessante. Por que o quadro negro é branco? O quadro, ele é professor. O quadro é negro, é branco. Eu tinha uma louça que era branca. Eu escrevia o pincel e tal. Era muito maravilhoso. Mas foi um mover. Foi um tempo. Agora eu tenho anjos que me ajudam. Já, por favor, qual o tema hoje? O poder de Deus e o poder do Evangelho. Duas coisas diferentes, hein? Olha lá, vou apagar um pouco, só para ficar bem claro. O poder de Deus e o poder do Evangelho. Eu não sei se você já pensou nisso, já imaginou, se sabia ou não. Mas hoje vai ser o dia de você entender isso de uma vez por todas e discernir a diferença. Porque na sua vida, eu tenho certeza que já aconteceu, que é o poder do Evangelho. O poder de Deus, eu espero que tenha acontecido com todos, provado, né? Dessa manifestação, desse mover. Então vamos falar sobre esse assunto hoje. Vamos começar aqui com Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 14. Vamos falar primeiro sobre o poder de Deus. Te lembrando, é bom você escrever isso, quando eu falo poder de Deus, eu estou me referindo à sua manifestação em nós. Ou, diga, em nosso meio. Êxodo 14 é o segundo livro da Bíblia. Deixa eu falar um pouco primeiro sobre o poder de Deus. Diga, o poder de Deus. Segundo livro da Bíblia, Êxodo 14. Aqui você vai ver o poder de Deus. Tanto é que Êxodo 14 ainda não havia o Evangelho, né? Então, literalmente, as coisas que aconteceram aqui é o poder de Deus. E, de novo, quando eu digo poder de Deus, estou me referindo literalmente a uma manifestação de Deus. Diga comigo, o poder de Deus, está ligado literalmente às
sua manifestação. Agora, a manifestação de Deus é inquestionável, indiscutível, porque ele, em Efésios 3, Paulo disse que existe a multiforme sabedoria de Deus, e ele se manifesta de um modo multiforme, não existe uma regrinha. Vou te mostrar, uma vez ele fez assim, outra vez ele fez assado, mas não existe uma regra. Deus é Deus. Êxodo 14, quem já achou? Verso 21. Olha lá, aqui fala literalmente do poder de Deus. Êxodo 14, verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, que é Deus, fez retirar-se o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E fez quem? Segunda linha, digo, o Senhor. O que ele fez? Ele fez do mar terra seca. Por consequência, as águas foram divididas. Você entendeu o que você leu e ouviu, irmão? Aqui literalmente fala do poder de Deus. Então, ou se crê ou não se crê. Aqui não tem interpretação, não tem ajuda teológica. Não, ou você crê ou você não crê. Em algumas coisas que está escrito aqui. Por exemplo, então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Até aqui tudo bem. Eu posso, em nome de Jesus, posso levantar minha mão e orar por vocês, pela igreja, pelo Brasil, pela terra. Até aí é normal, tá? Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. Agora aqui que entra a parte de quem crê e quem não crê. E eu penso que vocês creem porque vocês estão no lugar de quem crê em Deus e na sua palavra. Posso ouvir um amém? Amém. O Senhor fez. O que Paulo disse em Efésios 3:20? Aquele que é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer. Fazer o quê? Bom, ele fez. O que ele fez? Ele soprou um forte vento oriental toda noite. Imagina aí, das 8 da noite até as 6 da manhã, soprando um vento. Para dividir o mar? Uma vez que ele poderia dividir de várias formas. Desculpa aí, Senhor. Pode dividir com a palavra, pode dividir com a mão, poderosa mão de Deus. Ele pode dividir, mandar um anjo, não é? Que existe o anjo das águas. Ele pode dividir como ele dividiu, soprando um vento. Ele quis fazer assim. Alguém crê? O Senhor fez retirar-se o mar por um forte vento que veio do Oriente, toda aquela noite. E fez do mar, quem fez do mar? Diga, não foi Moisés. Quem é que fez do mar terra seca? E como é que Moisés ia secar? Puxar um rodo? Passar um pano? Como é que Moisés ia secar o mar? Então, está vendo como que ou você crê em Deus ou você não crê, irmão. Tem gente que fala que crê em Deus, quando você mostra a Bíblia, a pessoa, mas... Não, você não fala que crê em Deus? Quem crê em Deus? Estou te mostrando o que Deus fez. Uma vez ele fez isso. E ficou registrado o que ele fez. O que ele fez? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então ele fez. Vamos lá em Gênesis 1. Deixa o Êxodo 14 aberto. Primeira página da Bíblia. Estou falando sobre o poder de Deus. Não estou falando do Evangelho ainda. Estou te mostrando o poder de Deus. Quando diz poder de Deus, diz literalmente ao poder de uma pessoa. Porque Deus não é um ser? Bendito seja o Deus e Pai. Então Deus é Pai, Pai é uma pessoa, é um ser. Então Deus é uma pessoa, Deus é alguém. Deus não é um nada. João 4, Deus é Espírito. Então, Gênesis 1, verso 1, no princípio. Gênesis 1, no princípio criou Deus. Não foi Moisés, não foi o pastor Marcos, não foi o apóstolo Paulo que foi arrebatado. Não foi o anjo Gabriel. Quem criou? No princípio criou Deus. O que ele criou? Os céus e a terra. Está claro ou não está claro? Então aqui você está lendo, vendo e ouvindo sobre o poder de Deus. Está claro? É bom você escrever isso. Quando se falar a frase poder de Deus, literalmente, não é para dar a entender, é literalmente, igual a água é molhada. Mas toda água é molhada? Literalmente toda água é molhada. Não tem interpretação, não tem como a água não ser molhada. Isso em qualquer lugar da face da terra. Na piscina, no mar, no rio, no córrego, no Japão. A água é molhada. Então se entende literalmente que a água é molhada em qualquer lugar da face da terra. Amém?
Então, quando se fala o poder de Deus, literalmente se refere à sua manifestação. Então, no princípio criou Deus. Então, quer dizer que ele se manifestou. E fez o quê? Criou os céus e a terra. Tem alguém entendendo? Como também em Êxodo 14, volta lá. Êxodo 14, verso 21, que eu vou mudar de assunto. Como também em Êxodo 14, 21, olha lá. E o Senhor fez. Você tem que circular aí, o Senhor fez. Você tem que circular, o Senhor fez. E o Senhor fez. Verbo fazer. O verbo, além do verbo ser uma ação, fazer já é uma ação. Então diga forte. Diga, o Senhor fez. Moisés fez? Mas Moisés não era um homem de Deus? Quem que levantou a mão? E quem fez? Está percebendo a diferença? Então, quando você vê o pastor Marcos Gomes orar por alguém, ou uma pastora, ou a pastora Celi, quando você vê alguém orar por alguém e acontecer algo, não foi quem orou. Foi quem se manifestou. Por isso que a glória é para ele. Eu gosto muito de ler, de ver, de saber sobre as manifestações de Deus. É verdade que se eu for falar das manifestações de Deus, e todas não tem como, não vai dar tempo, é o tamanho da Bíblia. Mas eu fico fascinado em saber que ele apareceu. Vamos lá em Êxodo ainda, no comecinho. Eu gosto muito dessa passagem aqui, ó, lá no começo de Êxodo. Aqui, olha lá. Cadê Gênesis? Espera aí. Olha lá. Abre aí. Êxodo capítulo 3. Eu gosto muito dessa palavra. Eu gosto muito, ela mexe muito comigo. Por quê? Presta atenção. Êxodo, você está percebendo que no tocante à manifestação de Deus, à soberania de Deus, está percebendo que no tocante à manifestação de Deus, está percebendo que independe raça, judeu, gentil, independe aliança, se é antes da lei, se é na lei, se é na... Você está percebendo que quando o assunto é Deus, você consegue perceber que ele está acima? Por isso que Paulo diz que Cristo é tudo em todos, porque ele não tem nada que ele não está limitado a nada. O que eu disse? Deus. Estamos falando de Deus, abençoado. Então, olha o Êxodo 3. Êxodo 3, verso 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo. Isso aqui já é estranho, hein? Mas a sarça não se consumia. Imagina um jornal pegando fogo. Todo jornal que pega fogo, se ele começou a pegar fogo a meio-dia e 1, ele já não vai ter mais, porque ele está pegando fogo. Então o jornal vai se consumir. Não é o normal da vida? Só que a sarça é um matagal, né? Um capinzal verde, pegando fogo, que é comum. Você já estava viajando, quantas vezes está viajando, você vê pegando fogo. Não vê na estrada? Pegando fogo, né? Na floresta amazônica e tal. É normal pegar fogo, mas pega fogo, mas se consome. Então o que é verde fica marrom, fica cinza, porque se consome. Só que aqui, versículo 2, Moisés olhou e viu que a sarça pegava fogo, mas não se consumia. Agora o que eu gosto aqui, ó, eu adoro os mistérios de Deus. Olha o verso 3, como que ele é tremendo. Parece que não tem nada aqui, né? Olha o verso 3. Ó, então disse consigo mesmo, Moisés falando para ele mesmo, agora me virarei para lá e verei essa estranha visão. A versão atualizada, visão estranha. Claro que era estranho. Não é estranho se você vê um chumaço de papel pegando fogo e continuando no papel? Não vai ser estranho? Quem está entendendo o que eu estou falando? Não é estranho você pôr fogo no jornal e você vê o jornal, você põe fogo e fala assim, eu vou ali, já volto. Tal. Aí você volta, depois de meia hora o jornal está ali ainda. Não vai ser estranho, irmãos? Foi o que Moisés sentiu. Verso 3. Virarei para lá e verei essa estranha visão. E por quê? Não, antes de morrer eu tenho que descobrir por quê. Eu tenho que saber por que a sarça não se queima. Por que ela não se consome? Não é estranho, abençoado? Muito estranho. Dá um sinal, quem está entendendo? Verso 4. Vendo o Senhor, até aqui não falava nada, né?
Olha o verso 4. Vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Bradou Deus quer dizer que Deus apareceu. Deus falou. Deus se manifestou. Como? Falando. Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. Continuou Deus. Então você está vendo aqui que Deus, além de, Gênesis 1, no princípio criou Deus céus e terra. Além dele criar, ele também speak. Ele fala. Quem está entendendo? Deus speak. Deus fala. No princípio criou Deus os céus e a terra. Nossa, Deus criou. Nossa, ele é poderoso, mas ele também fala. Agora ele está falando, verso 4, vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus a Moisés e disse, Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui, continuou Deus falando, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, pois o lugar em que estás é terra santa, e disse mais, eu sou o Deus, blá, 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 blá. Começou a conversar com Moisés, João 4:24, diga, mas Deus é Espírito. Então, se Deus é um Espírito, quer dizer então que Moisés não viu Deus. Diga, não viu Deus. Aplaude, mas ouviu Deus. Isso aí é o poder? Não tem nada a ver com o Evangelho, dá um sinal. Alô, poder de Deus, ele acontece, ele opera através de uma manifestação. Isso você não pode esquecer nunca, hein? Pastor, meu filho, meu marido, sei lá quem, está doente, está morrendo, não sei, vamos orar. E ninguém foi lá, está longe, e de repente, ele está curado. Ué, como é que ele está curado se ele estava morrendo? Quantos casos que eu sei, em 56 anos, quantos casos que eu sei, já vi, já ouvi, tinha um tumor, e agora cadê o tumor que não tem mais nada? Ué, se tinha um tumor não tem mais, como é que o tumor saiu dali? Como? Como é que tinha um tumor, tinha o tumor, está lá, saiu na... Então, aí a igreja ora, ou alguém ora, não precisa ser mas alguém orou. O que eu quero que você entenda é que a glória, a essência, a importância não é para quem orou, é para quem se manifesta. Isso tem que ficar claro, hein? Para você não dar honra a errado, hein? Está claro aí? Não é quem orou, é quem manifestou. Não é quem A, B, C, D, F, G, H ou coletivamente. A honra não é para quem orou. É para quem se manifestou e atendeu a oração e operou. É para ele que é a honra. E ele é Deus. Agora é preciso deixar claro algumas coisas. Nós estamos, Romanos 6,14, nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Amém? Mas é preciso deixar claro uma coisa. Eu vou falar uma coisa que nem precisava falar, né? Só porque não estamos debaixo da lei e estamos debaixo da graça, Deus não é mais Deus? Ele deixou de ser Deus? Não. Preciso deixar claro isso, hein? Algumas pessoas interpretam de um modo equivocado. Claro, equivocado. Tem gente que pensa, porque nós estamos debaixo da graça, então o que, irmão? O Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que apareceu a Moisés na sarça, o Deus que enviou o anjo a Abraão, ele é o mesmo Deus, porque Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo. E se ele é o mesmo, ele pode fazer as mesmas coisas. Porque ele é o mesmo. Você consegue entender isso? É preciso deixar claro isso, essa é a diferença do MGA. Porque tem algumas igrejas em graça aí que foram banindo, tirando, excluindo o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, dons espirituais, cura divina. Mas vocês oram por cura. Mas se o meu irmão está doente com uma doença, com uma enfermidade, o meu irmão Ezequias, amém, Isaías? Amém. O meu irmão Ezequias está com uma doença, quem que não vai orar? Por que não se pode orar? Onde é que está escrito que não é para orar, que não se pode orar? Não, porque estamos na graça. Para de falar besteira, meu. Posso ouvir um amém? Amém. Tem gente aí que banaliza, generaliza, vira radical, pior, intransigente, não aceita conselho, não aceita instrução, você mostra tem gente que vira carnal. Olha, eu vou fazer uma mensagem aqui esse mês ainda.
sobre um assunto. Vocês sabem que a igreja não existe, né? Só uma dica. Ficaram apavorados, né? Impactados. Mas essa é a verdade, a igreja não existe. Não existe igreja. Me aguardem. Bom, então se referindo a Deus, literalmente se refere à sua manifestação. É bom você escrever isso para nunca mais esquecer. Quando se fala poder de Deus, o poder de Deus está literalmente, o assunto é literalmente, não é uma ideia. Deus se manifesta mesmo, ele não está manifesto aqui a Moisés? Moisés, Deus falou. Não se achegue para. Então Deus de fato ele se manifesta. Quem está entendendo? Como é que. Vamos em Efésios 3, rapidinho. Pode sair do Êxodo, vamos lá em Efésios 3. Deixa eu falar mais um pouco sobre o poder de Deus. Daqui a pouco eu falo do poder do Evangelho, que é diferente. Efésios 3. Vocês sabem que a igreja não existe, né? Foi o que o Espírito Santo me falou. Não falta nos cultos não, tá? Para você ouvir um grande mistério, uma grande revelação de Deus. Tem gente que não vai nem dormir agora. Também com uma frase dessa, como é que a igreja não existe? Você está louco, pastor? Pior que eu não estou louco. Efésios 3, 20. De conformidade com alguns, a igreja não existe. É o máximo que eu posso falar hoje. Efésios 3, 20. Ora, aquele diz respeito a Deus, não tem outro. Não é o pastor, não é o mestre, não é o anjo Gabriel, não é o Miguel. Aquele, Efésios 3, 20, que é poderoso para fazer. Diga em voz forte, Deus fez. Diga, ele abriu o mar. Diga, Deus fez. Diga, ele criou os céus e a terra. Então diga, ele é poderoso para fazer. Capricha, a Bíblia relata coisas que Deus fez. Diga, ficou registrado. Coisas que Deus fez. Quando eu digo Deus, não estou falando do profeta Moisés, Isaías, Jeremias, Malaquias. Tanto é verdade que em Isaías 38, quando Deus disse para Isaías, para falar para Ezequias que ele ia morrer, quem que deu 15 anos a mais para Ezequias? Foi Isaías? Foi o anjo Gabriel? Foi o arcanjo Miguel? Quem deu 15 anos a mais para Ezequias? Deus. Então Deus faz. Se ele faz, ele se manifesta. Diga, Deus é poderoso. Diga, ele provou que é poderoso. Diga, ele criou os céus e a terra. Ele abriu o mar. Diga, fez o mar terra seca. Deu 15 anos a mais para Ezequias. Fala para o seu irmão, esse é o poder de Deus. Agora, presta atenção, hein? O poder de Deus, para você crer que ele existe, você não precisa ver. Porque se você está no Japão, você não vai ver. Se você está no Japão e eu estou no Brasil. E se eu estou no Japão e você não... E vice-versa. Quem está na Bahia, eu não estou. Eu estou em Santo André, eu não estou na Bahia. Então, se está acontecendo alguma coisa lá agora, eu não tenho como ver, porque eu não sou onisciente. Eu não tenho como estar aqui e lá. Presente e nem ciente. Então, isso não quer dizer que Deus não faz lá porque eu não estou lá. Deus faz porque ele é poderoso para fazer. Amém, abençoado? Amém. É preciso deixar claro isso aí. Porque já te ensinei sobre buscar sinais e evidências de Deus. Quando acontece coisas, não vamos usar o nome de Deus agora, por um instante. Quando acontece coisas em sua vida, coisas que não tinha como, não tinha jeito. O dinheiro não pagava, não tinha quem resolvia, não tinha como falar, o caroço, o tumor, quando vai ver. Pegou o que eu estou querendo dizer? Então só sobra uma resposta. Diga, Deus. Como é que o tumor sumiu? Como é que o tumor sumiu? Não tem outra. Como é que a máquina então que quebrou? A máquina estava. Não, põe outra máquina nova. Não, tirou aqui, tinha o tumor, agora tirou, não tem mais tumor. Então, não, vai que essa máquina... Então, põe outra máquina. Aí vai outra máquina. Então, vai ficar trocando... Mas até quando a trocar de máquina? Então, 3, 4, 5 máquinas, 2, 3, 4 médicos, já não está provando?
É que o caroço sumiu porque não tinha. Claro que tinha, olha aqui a prova que ele tinha. O que eu estou querendo te mostrar? É preciso crer e discernir que foi Deus. Tem coisa que só Deus faz. Ou a máquina está com problema, troca de máquina. E quando não é máquina? E quando o homem tem um coração duro? E quando a pessoa não quer te atender, que você sabe que o cara é mais ruim que suco de jiló. O cara é ruim, sabe aquele cara ruim, raça ruim? E você tem que falar com ele. Você tem que falar com ele amanhã. E o cara é ruim, hein? O cara é mais brabo que cachorro de japonês e mais ruim que suco de jiló. E você tem que falar com ele amanhã. Aí você chega lá, ele tá uma pena, tá um doce. O que foi? Se o cara é ruim que nem o Satanás, como é que ele tá molinho agora? Como é que ele tá? Não, tudo bem. Não, pode deixar, não tem problema não. Isso aí resolve depois. Não tem problema, o cara é um capeta, meu. O que tá acontecendo com ele? Diga, Deus! Deus que foi na frente e amoleceu ele. Vamos ver coisas que Deus faz. Diga, o poder de Deus. Diga, coisas que Deus faz. 1 Samuel, por favor. Deixa eu falar mais um pouquinho só do poder de Deus, depois eu vou falar do poder do Evangelho. Diga, que é diferente. Claro, totalmente diferente. Mas também é poder de Deus, mas é diferente. É igual laranja, tá? Laranja Bahia, laranja pera, laranja seleta, laranja lima. É laranja também, mas é diferente. Samuel, já achou 1 Samuel? 1 Samuel está aqui, capítulo 2. Coisas que Deus faz. 1 Samuel, capítulo 2. Estou aguardando esperar achar aí. Já achou? 1 Samuel 2. Olha lá. Coloca o seu dedo no verso 6. Diga, coisas que Deus faz. Você crê, glória a Deus, você não crê, não vai mudar nada porque Ele faz. Você aceita, glória a Deus, você não aceita, não muda nada porque Ele faz. Você concorda, amém, você não concorda, também não muda nada porque Ele faz. Ele é Deus. 1 Samuel 2, 6. O pastor é o que tira a vida. O padre, o macumbeiro. Quem é que tira a vida? O Senhor, como está escrito. É bom você circular aí, ó. O Senhor. Circule o Senhor. Quem é que tira a vida? O Senhor é o que tira a vida e a dá. Quem é que dá a vida? E quem tira a vida? Provavelmente você já ouviu na sua existência alguém dizer, o diabo tirou aquela vida. Deve ter ouvido coisas assim, né? O que eu quero que você entenda, antes de eu ler o restante, o que eu quero que você coloque o foco em Deus, e quando se diz Deus, juntamente com Ele ou nele está a sua plena e absoluta soberania sobre tudo e sobre todos. E Samuel entendeu isso, por isso Samuel diz que é Ele que dá e Ele que tira. Porque o Samuel entendeu isso plenamente, perfeitamente. Agora, tem pessoas que equivocadamente, você viu o que o diabo fez? O demônio, e se eu não quiser? Como não quiser? Romanos 9, quem resiste à sua vontade? Ou ele não é soberano? É soberano ou não é soberano? Então não tem não quiser, Jonas. Porque se ele quiser, vai ter que fazer. Se ele quiser, vai ter que ir. Ou não estamos falando que ele é Deus? E aquelas frases, eu não vou ser crente nunca. Mano, mas não depende de você para ser crente. Eu já li Romanos 9, 16. Ele se compadece de quem quer e endurece quem quer. 18. Então não depende de quem quer, depende dele que se compadece. Claro, não é ele que é Deus. Ou você nasceu porque você quis nascer. Ou você é do sexo masculino porque você quis, você que escolheu. E você é feminina, você que escolheu porque você não quis mais. Você não está percebendo que ele é Deus, que ele que controla, ele está no controle de tudo. Por isso Efésios 4, 6. Um só Deus, Pai de todos, sobre todos, em todos, por todos. Paulo disse aos Colossenses, Cristo é tudo em todos. De fato, Ele é soberano absoluto. É bom você entender isso para ontem, porque tem coisas que não mudam.
Diga, Deus é soberano absoluto. Tem coisas que não mudam, irmão. Não, ele não podia morrer justo agora. Irmãos, desculpa, você vai chorar, você não vai aceitar, mas o Senhor que tira a vida. Oh, quando diz tira, não se entende literalmente tira. Tem um espacinho aí da hermenêutica que também diz permite. Quem entendeu? Você entendeu mesmo? Quando diz tira, não é literalmente tira. Pode ser, mas também, por causa que a Bíblia não se entende só com um versículo. O que eu falei? Eu estou lendo 1 Samuel 2,6, então a Bíblia não se entende só com uma frase. Porque tem inúmeras frases e palavras, então também se entende que além de ele predestinar para, ele também permite que. Alô? Diga, Deus predestina para. Efésios 1, por exemplo, 5 e 6, em amor nos predestinou para sermos filhos, blá, 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 blá. Romanos 8, aos que predestinou também para. Então Deus predestina para propósito e Ele permite que. Ele permite. Eclesiastes 7, falei isso numa ministração esses dias, sobre o avião que caiu em Valinhos. Ele permite que. Por que morrerias antes do tempo? Ele permite que. Agora, 10 segundos sobre o avião que caiu. Você não vem com aquelas perguntas de bobão, né? Mas Deus não podia. Por que Deus... Irmão, você quer dar ideia para Deus do que Ele deveria fazer? Ou de como Ele deveria ser Deus? Você não quer fazer isso, né? Você não quer entrar nessa área, né? Posso ouvir um amém? Amém. Cadê as palmas para o Espírito Santo? Não entre em área que não te pertence. Eu posso ouvir um amém? Amém. Não entre em área que não te pertence, hein? Para você não sofrer desnecessariamente. Vai querer pensar por ele? Isaías 55. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Então você não vai querer pensar por Deus, né? Você não vai querer dar ideia para Deus do que Ele deveria fazer. Como ser Deus? Senhor, o Senhor poderia. O Senhor... Diga, não cabe a mim essa palavra. Por favor. Então 1 Samuel 2,6... mais uns minutinhos sobre o poder de Deus. Aqui fala literalmente sobre o poder de Deus. O Senhor dá a vida, o Senhor tira. Não é o poder de Deus? É bom você escrever isso. A vontade de Deus também está associada ao poder de Deus. Por quê? Quando diz poder de Deus, se refere literalmente à sua manifestação, que está ligado literalmente também à sua vontade. Isaías disse, farei toda a minha vontade. Logo, quando ele se manifesta, ele pode querer ou não. Amém? Porque ele tem a sua própria vontade. E ele é Deus. Isaías 40, quem ensinará o Senhor? Que conselheiro, com quem ele tomou conselho? Palmas a ele. Estamos falando de Deus, não de Baal. Palmas a ele. Agora é preciso pelo menos conhecer ele, né? Para que você possa entendê-lo. E não ficar dando ideia, né? De como ele deveria governar. Tem alguém me entendendo? De como ele deveria ser Deus. Não tem gente assim? Mas Deus não podia. Está me entendendo o que eu estou falando aqui? Deus podia, mas não pôde. E aí? Não, mas, irmão, para... Romanos 12, 3. Não saiba mais do que convém saber. Para aí, irmão. Não entra nessa porta que você vai ficar louco, hein? E depois vai ficar culpando quem não tem nada a ver com isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Para aí, hein? Não entra em porta errada, não. 1 Samuel 2. Porque na vida, o Espírito Santo manda falar mais. Porque na vida acontecem, diga, coisas. Por exemplo, pessoas nascem, pessoas morrem. Não são coisas que acontecem? Pessoas nascem com problema, ou problemas. Pessoas não nascem. Mas era para nascer. Era na sua concepção, não na dele. Então, está percebendo como que o negócio é meio estreito? E você tem que, às vezes, ficar na sua, para você não blasfemar, murmurar.
Reclamar de coisas que não entende? Então, o Oséias disse, prossigamos em conhecer a Deus. É preciso, diga comigo, eu preciso conhecer mais a Deus. Para que eu possa entender mais sobre Ele. E conhecendo mais e entendendo mais, assim evita sofrer desnecessariamente. Por quê? Porque quando vivia na lei, condenações eu recebi por pensar. Então, vivia na lei e pensava. Então, quando você não conhece a verdade, quando você não tem a direção, você pensa um monte de besteira. E fala um monte de besteira. E, por consequência, sofre desnecessariamente. Quando você conhece plenamente a verdade, 99% do sofrimento desnecessário sai da sua vida e você passa pela rosa, passa pelos espinhos, passa pelo mar, enfrenta escorpiões, passa perto de leões, de urso, e aí que você vê que todas as coisas estão colaborando para o seu bem, nada, nenhum mal te acontece. Isso é um nível que chega, não? Isso é um nível. Isso é um nível. Oh, se você não vai atrás de alcançar esse nível, quando vier o dia mau, você vê como que a mente de Paulo era diferente, né? Paulo falava assim em Efésios 6, depois de haver desfeito tudo, ficar firmes. Aí eu olho para umas pessoas, depois de haver despassado tudo, está morrendo. Eu não quero mais nada. Eu não consigo. Ué, mas Paulo disse, depois que fizer tudo, ficar firme. Você está morrendo, meu. Tem coisa errada aí. Está errado é que não preparou-se para a batalha. Não se preparou para ter uma vida como mais que vencedor em todas as... Paulo disse, aprendi em todas as coisas. Eu sei passar fome, sei passar sei ter abundância também. Mas eu já aprendi, fiquei preso, estou reinando em vida. Você tem que aprender enquanto você está vivo, hein? Para quê? Para sofrer menos até chegar ao ponto de não sofrer nada. É um nível que se chega, que se alcança. Tá muito rápido? 1 Samuel 2,6. O Senhor... Tem que terminar logo para começar a segunda parte. O Senhor é o que tira a vida e o Senhor a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. Quer a prova? O Lázaro morreu, João 11, e também Jesus. Interessante, hein? Que quando Samuel disse isso, o Lázaro não tinha nascido ainda, né? Mas depois ele nasceu, se encaixou. Provando que Deus é Deus. Independente do tempo do Samuel até Lázaro, tem séculos. Independente do tempo, Deus é Deus. Por isso que Isaías diz que Ele é o Pai da eternidade. Quem pode falar, Abba, Pai? Versículo 7 para terminar. O Senhor empobrece. Não entra numas com Deus não, hein? Porque Jesus disse que a porta que eu fecho, ninguém abre. Ele não falou isso? E se ele fechar a porta, como é que faz? Eu vou pedir oração para quem? Você vai pedir oração para quem? Você está achando que a minha oração vai mudar a vontade de Deus? Quem está entendendo, hein? Eu penso que o congregar, afora o conhecimento, traz maturidade. E isso, o beneficiado é você mesmo. Principalmente não sofrer desnecessariamente. Que para mim é o melhor da vida. Não tem coisa pior que você sofrer sem precisar sofrer. É igual pagar uma conta que você não tem que pagar. Estão entendendo? E como é que você vai reinar em vida sofrendo? Alguns estão atrasados, mas você tem que dar um jeito de aprender a não sofrer. Para que possa reinar em vida. Como é que você vai reinar em vida sofrendo? Os dois não casam. Ou está sofrendo ou está reinando em vida. Se você tirar o sofrimento, é através do conhecimento. Que com conhecimento você sabe orar, sabe falar com os anjos, sabe viver, sabe passar. Filipenses, sei passar necessidade, sei ter abundância. Então, através do conhecimento, você vai ajustando a vida, você vai ajustando as coisas. Por que você acha que a Bíblia nos foi deixada? Para você ir ajustando. Eu entendendo o que estou falando aqui? Será que eu estou preocupado demais com coisas que eu não tenho nada a ver? Por exemplo, a sua vida.
Porque eu cheguei num nível tal, e a Bíblia que eu tenho é a mesma que a sua. Por amor estou te ensinando, mas será que eu estou preocupado com pessoas que não estão nem aí? Não sei, vai. Já falei, já ensinei. Bem-aventurado quem pegou o ensino. Para terminar, 1 Samuel 2,7. O Senhor empobrece e enriquece. Ele abate. Claro que abate. Se for enfrentar ele, ele abate mesmo. Dá um sopro, acabou. Quem é que vai ganhar de Deus? Não, também não vou. Também o que, irmão? Menos, hein? Quem está entendendo? Não, também o que, irmão? Menos, hein? Menos porque o Senhor, 1 Samuel 2, e eu quero te lembrar que não tem nada a ver, ou que independe, porque eu estou falando do Senhor, independe se eu estou lendo antes da lei, na graça, porque eu não estou falando de doutrina, estou falando do Senhor. Ele não mudou não, tá? Ele é o mesmo. Agora eu vou falar de doutrina. O poder de Deus, já te mostrei alguma coisa, né? O Moisés levantou a mão, o mar se abriu pelo poder de Deus, né? Elias orou e o Jordão se abriu. E Elias orou sobre o menino, estava morto, o menino voltou à vida. Não foi Elias que deu a vida, foi Deus. Então algumas coisas que Deus faz pelo poder de Deus. E quando Ele faz, se você viu ou não, não importa. Se Ele faz, é porque Ele se manifestou. Amém? Diga, Deus se manifesta. Para aí. Como? Não sei, porque Ele se manifesta como? Não sei. Pode ser assim, pode ser assado. Não sei. Ele se manifesta. Falando com Moisés, Ele falou. Enviando o anjo. Enviou o anjo para Abraão. Arrebatando a Paulo. Deus se manifesta. Curando o menino que estava morto. E por aí vai. O poder de Deus, o que o Espírito Santo quer nessa noite, antes de eu terminar, que você tenha discernimento para discernir, ou seja, para diferenciar o poder de Deus do poder do Evangelho. São dois poderes diferentes, mas são poderes de Deus. Romanos capítulo 1, vamos falar sobre o poder, um pouquinho, poder do Evangelho. A ideia aqui não é te dar a Bíblia toda, tá? A ideia é te dar alguns exemplinhos para você pegar, sabe? Peguei, então Deus abriu o mar, então foi Deus, não foi Moisés, não foi a oração, não foi Deus que abriu. Então a ideia é te fazer entender que Deus faz, Jó 5, Deus faz coisas grandiosas. Jó 5:9, milagres que não podem contar. Deus dá chuva sobre a terra, põe o humilde num alto lugar. Então a ideia aqui é te passar coisas que Deus faz. Para quando acontecer no seu dia a dia, você reconhecer e falar, foi Deus, Abba Pai, deu a vida para minha filha, foi Deus. Porque quando é Deus, independe a doutrina. O que eu falei? Quando é. Isso te responde por que há pessoas que são curadas até no saravá, até na macumba. Por quê? Porque Hebreus 11:6, é bom você escrever isso. Deus está literalmente ligado a... Quem falou? Quem falou? Deus está literalmente ligado à fé, vírgula, e não à doutrina. A doutrina é para os que foram escolhidos e predestinados para reinar em vida. Isso é uma coisa. Milagres e sinais acontecer com outras pessoas que nem a doutrina não conhece, isso não tem nada a ver. Não conhece a doutrina, mas tem a fé. Então, isso aí é igual acender uma lâmpada, sabe? É igual acender uma lâmpada. Então, quando Deus está aqui e a fé está aqui, quando os dois juntam, olha o que acontece, ó, milagre. Quando junta Deus com a fé, o que acontece? Cura. Quando junta Deus com a fé, o que acontece? Sinais, prodígios e maravilha. Independente com quem seja. Independente com quem seja, independente se conhece a Bíblia, se tem 50 Bíblias, se não tem nenhuma. Está percebendo que isso não tem nada a ver com a outra? Está percebendo que Deus não está associado à doutrina, vírgula, porque a doutrina é coisa dos homens.
ainda que estamos mesmo, numa doutrina certa e correta, chamada de sã doutrina, sadia, perfeita. Mas isso não tem nada a ver com Deus. Porque nós, graças a Deus, estamos numa sã, perfeita doutrina. Mas tem pessoa que não tem doutrina nenhuma. Mas ele, por um motivo ou outro, porque o Espírito está lá, ele encostou, igual acender uma lâmpada, positivo e negativo. Ele encostou em Deus. Não sei onde ele está, se ele está na rua, se ele está. Eu não sei onde se ele está, se ele vai morrer. Eu não sei onde está acontecendo. Eu sei que por um motivo ou outro encosta os dois fios e Deus se manifesta. Dependente com quem seja. É porque tem gente que fala assim: ah, não, se não estiver na igreja, então Deus não faz. Sério mesmo você está limitando Deus? Sério mesmo você está limitando o que ele pode fazer e o que ele não pode? De onde você tirou essa ideia de querer limitar Deus? Ele não está conosco. Os discípulos falaram assim: Senhor, quer que nós mandemos ele embora porque está lá expulsando demônio? Ele não é. Jesus, não. Quem não é contra é por nós. Se está acontecendo... Só uma dica, hein? Deus não opera milagres com o filho da perdição. Se está acontecendo lá ou se aconteceu... Então pode ter certeza que pelo menos ovelha ele é. Porque se fosse bode, Deus não ia atender. Vamos terminar com Romanos 1. Quem já achou Romanos 1, diga amém. Coloca o dedo no verso 16. O assunto hoje, diga comigo, o poder de Deus e o poder do Evangelho. A ideia aqui não é ler a Bíblia toda, que não dá tempo. A ideia é só te passar uma ideia. Para você saber. Isso aqui é poder de Deus, isso aqui é poder do Evangelho. Olha lá, Romanos 1,16. Paulo falou: não me envergonho do Evangelho. Circula aí, do Evangelho. Então, quando Paulo fala do Evangelho, ele não está falando de Deus. Ele está falando de uma doutrina. Está claro ou não está claro? Mas Moisés não estava falando de doutrina. Porque guardar sábado é uma doutrina. E ele não estava falando lá sobre isso aí. Ele está dizendo que Deus abriu o mar. Está claro? Está percebendo que Deus não está ligado literalmente a uma doutrina, seja ela qual for. Porque os judeus tinham uma doutrina de guardar o sábado, tá, e não sei o quê, e de derramar o sangue, e matar um cordeiro. Mas ali não está falando disso, ali está dizendo que Deus abriu o mar. Está claro? Que ele se manifestou, está claro? Que era o poder de Deus, está claro? Agora aqui já vai mudar. Romanos 1,11. Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de quem? Agora, presta atenção, olha para mim. O que o Espírito Santo quer que você entenda hoje, que você não pode misturar o poder de Deus com o poder do Evangelho. E tem gente que aí já misturou. Já encontrei alguns. Como assim, pastor? Já falei, vou falar de novo. Romanos 6,14 diz que não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Não é porque estamos debaixo da graça que Deus não se manifesta mais. Como ele se manifestou antes da lei ou na lei. É bom você escrever isso. A manifestação de Deus não tem nada a ver com as alianças. Por quê? Porque não estamos falando de doutrina. A, B ou C, judaica ou gentílica. Estamos falando de Deus, que é um ser, que tem vontades, que tem propósitos. Por favor, quem está entendendo? De novo eu falo, isso te explica porque acontecem coisas com pessoas que estão até em doutrinas erradas. Não por causa da doutrina, mas por causa de quem? Ah, então tá certo, ele está numa doutrina errada. Eu não falei que está certo, e nem Paulo. Gálatas 5, Paulo disse, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. No tocante à manifestação de Deus. Diga comigo, porque eu não posso limitar o poder de Deus. Você é louco, você não pode limitar nada, irmão. Nós estamos falando de Deus. Você não pode pensar... Você não pode pensar, ah, Deus não faz. Ah, não, isso Deus não. Mas você está falando por Ele? Sério que você está falando por Deus? Só tem uma coisa que Deus não pode fazer. O que eu falei? Só tem uma coisa que Deus não pode fazer. Diga bem forte, o que Deus não pode fazer?
Hebreus 6,18. Mentir. Hebreus 6,18. É impossível que Deus minta. É a única coisa que Ele não pode fazer. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então não se pode, em hipótese alguma, anular, banalizar, principalmente misturar o poder de Deus, que está ligado à sua manifestação, com o poder do Evangelho. Diga comigo, eu não posso misturar. Diga, eu preciso discernir. Faz assim, ó, o poder de Deus e o poder do Evangelho. Faz assim, ó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então estamos vendo aqui dois, no plural, poder, quando termina com um R, coloca ES. Estamos vendo dois poderes, ES no final, plural, quando termina com R. Há um poder. Ah, então são dois? Há poderes. Há um mover. Ah, está tendo mais? Há moveres. Há vários moveres. Já aconteceu vários moveres. Quando termina com R, coloca ES. Então, poder de Deus e poder do Evangelho. Estamos vendo dois poderes. Diga, um por manifestação divina e o outro é por? Quem falou? Doutrina. Um por manifestação divina e o outro por doutrina. Aí, diga, a respeito da doutrina, Romanos 1,16, não me envergonho da doutrina do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, não é salvação de Efésios 2,8. Pela graça sois salvos, aqui é salvação, vida eterna, do grego soteria. Então, soteria, salvo, salvação, soteriologia, doutrina da salvação. Então, Efésios 2,8, salvação. Romanos 1,16, para a salvação, é outro tipo de salvação, aí já é ajuda. Não me envergonho do poder de Deus, do Evangelho, que é o poder de Deus para ajudar. Não é salvar da vida eterna, para ajudar todo aquele que crê. Quem está entendendo a aula teológica aqui? Romanos 1,17, pois nele, circula nele. Nele em quem? No Evangelho, é dele que está falando no verso 16. Então, Romanos 1,17, pois nele se descobre a justiça de Deus. Como? Diga, de fé em fé. Para aí. Quando diz de fé em fé, diz de manifestação em manifestação. Tá claro? Por isso que é de fé em fé. Olha aqui, porque quando, eu não falei aqui, ó, quando por algum motivo a fé de alguém encosta em Deus, ó, para a salvação todo aquele que crê de fé em fé. O que faz, é bom você escrever isso, o que faz as coisas acontecer na sua vida é a fé. Bate na tecla de Hebreus 11,6. Sem a fé é impossível receber algo de Deus. Mas se sem a fé é impossível, fica claro que com a fé é possível. Porque quando a fé encosta em Deus, coisas acontecem. Coisas, cura, prosperidade, libertação, coisas, manifestação, dons, arrebatamento, e coisas acontecem. Diga, quando a fé encosta em Deus. Desculpa usar o termo encostar, para você entender como se fosse um fio que encosta, sabe? Porque essa luz aqui não vai acender do nada, tá? Ela não acende com oração. É que tem pessoas, vê se você pegar essa, tem pessoas que ainda não entendeu que tem coisas que não se resolvem com oração. Pegou? Tem gente que não entende, vieram da lei, do sistema evangélico, e pensa que tudo se resolve com oração. Você não tem como pagar conta com oração, irmão. Tá? Você tem que pagar conta com dinheiro. A oração pode até fazer uma manifestação de Deus, tal, para que o dinheiro chegue. Mas você não vai pagar conta com a oração. Eu tenho que pagar o aluguel aqui todo mês. Se chegar no dia de pagar, a dona, pastor, não, irmã, estou orando pela senhora, para que Deus tenha misericórdia.
Imagina 20 anos orando para que Deus tenha misericórdia. Não tem como, né? Olha aqui, ó. A fé, diga, quando a fé se une a Deus, diga, coisas acontecem. Quem gravou isso? Gravou? Tem mais 5 minutinhos? Então, Romanos 1,17, pois nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, ó, você tem que viver da fé, irmão. O justo vive da fé. Diga comigo, o poder de Deus e o poder do Evangelho. Olha aqui o poder do Evangelho em Atos 14. Abre aí rapidinho que eu tenho mais alguns minutos. Olha aqui o poder do Evangelho. Diga, eu estou aprendendo sobre o poder de Deus e o poder do Evangelho. Diga, eu já vi sobre o poder de Deus. Deus não abriu o mar? No princípio Deus criou os céus até, você não viu isso? Então aí é o poder de Deus, tá claro? Agora, olha um exemplo do poder do Evangelho. Atos 14, quem já achou? Aqui é poder do Evangelho, ó. Atos 14, versículo 5. Atos 14, 5. Havendo um motim tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais, para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, era Paulo e Barnabé, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e região circunvizinha, e ali pregavam o poder de Deus, que de conformidade com Romanos 1,16 é o... Quem entendeu? Diga, esse é um tipo de poder de Deus. Diga, o Evangelho é um tipo do poder de Deus. Ficou claro? Está claro aí, Romanos 1,16? Você vai ver aqui resultados, coisas que aconteceu pelo poder do Evangelho, que é, abre um parênteses, que é um tipo de poder de Deus também. Diferente da sua manifestação. Mas que poder de Deus é esse do Evangelho? É esse aqui, ó. De novo, ó. O poder de Deus, através do Evangelho, quando a fé se une a Deus, ó, coisas acontecem. Esse é o poder do Evangelho. Mas e se é literalmente o poder de Deus para uma manifestação? Aí é diferente. Aí ele criou os céus e a terra, não dependeu, não precisou de ninguém. Ficou claro? Ele abriu o mar vermelho, não precisou de ninguém. Ficou claro? Mas aqui em Atos 14 foi diferente. O poder de Deus se manifestou através do Evangelho, Atos 14, 7. E ali pregavam o Evangelho. Estava sentado em Listra, certo homem aleijado dos pés. Não é um problemão? Mas foi piorando, né? Coxo desde o ventre. Olha a situação. E vai piorando. O qual nunca tinha andado. E você, por causa de R$50, está achando que é o maior problemão que você tem, né? Ai, não consegui pagar a luz. Nossa, pastor, você não está entendendo. Eu tô... R$50, irmão. Quer comer meu sapato por R$50? Você já resolve, já. Te vendo por 50. Irmão, olha a situação desse homem. Verso 8. Aleijado dos pés. Coxo quer dizer manco. Desde o ventre de sua mãe. O qual nunca tinha andado. E você pensando que está com um problemão, né? O homem coxo, aleijado, nunca tinha andado. Verso 9. Por isso que é preciso prestar atenção na ministração. Posso ouvir um amém? Olha o verso 9, olha o verso 9. Ele ouvia falar Paulo, que fitando nele os olhos, vendo que ele tinha o quê? Não ouvi. Vendo que ele tinha o quê? O homem tinha o quê? Fé para quê? Esse é o poder do Evangelho, que é um poder de Deus. Você está percebendo que é um poder diferente? Que é um poder... É bom você escrever isso. Poder diferente como? É um poder que necessita, para acender o fogo, a sua fé. Olha o verso 9. Olha o que fez acender o fogo. Ó. Paulo viu que ele tinha fé para ser curado. Para aí. Não foi Deus que curou ele. Foi Deus que abriu o mar.
Foi Deus que criou os céus e a terra. Mas não foi Deus que criou ele, que curou ele. Então como é que ele foi curado? Atos 14, 9. Paulo viu que ele tinha fé para ser curado, então ele disse em alta voz: levanta-te direito sobre os teus pés. E ele saltou e andava. Mas o verso 8 diz que ele era aleijado dos pés, coxo desde o ventre da mãe, o qual nunca tinha andado. E no verso 10 estava andando. Andando pelo poder do evangelho que ele ouvia. Aí ele teve o quê? Fé para quê? Só quem entendeu. Quem entendeu? Poder de Deus, resuminho de 1 minuto. Poder de Deus é quando Deus, Isaías 46, 10, nenhum dos meus planos pode ser impedido, farei toda a minha vontade. Aí é Deus. Pastor, tem uma irmã lá que está com um problema, vamos orar. Oramos. Você não foi lá, eu não fui, ninguém foi. De repente o tumor sumiu e a mulher está curada. Foi o poder diferente do poder do evangelho, porque ela nem ouviu nada. Já o homem aqui, de Atos 14, ele precisou ouvir. E Paulo discerniu que ele tinha o quê? Fé para ser? Fala para o seu irmão, esse é o poder de Deus. Através do evangelho. Só quem entendeu. Vamos ficar de pé, por favor? Eu acho que deu para vocês entender alguma coisa da diferença do poder de Deus para o poder do evangelho. Vamos fazer uma confissão de fé? Diga comigo assim. Diga assim: o poder de Deus é a sua manifestação que transforma por fora. Ele abriu o mar, ele criou os céus e a terra, ressuscitou, blá, blá, blá. Então o poder de Deus transforma por fora. Digo, o poder de Deus transforma por fora. Diga, mas o poder do evangelho transforma por dentro. Então é bom que vocês vivam desses dois poderes. Quem recebe? Por dentro e por fora. Completo. Agradecer a Deus? Pai, eu quero agradecer a Deus. Senhor, graças eu te dou por essa noite, por essa manifestação. Porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Graças eu te dou, Senhor, porque o teu Espírito Santo testifica e confirma em nosso espírito, tanto das revelações como dos mistérios, como do apostolado, como da tua graça, doutrina, como da tua manifestação soberana. Pai, bendito seja o Deus e Pai, eu só tenho que te agradecer pela tua glória em nossas vidas, porque recebemos graça sobre graça. Abba Pai, assim está escrito, porque o nosso espírito diz Abba Pai. Obrigado, Senhor, agradeça. Obrigado, Senhor, em tudo te dou graças, porque o Senhor, pelos teus anjos, faz com que todas as coisas colaborem para o meu bem. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, que há anjos em meu favor. Graças a Deus que eu tenho saúde, pelo poder de Deus, pelo poder do evangelho. Eu ouvi e a fé veio porque eu ouvi a palavra de Deus. Ah, Espírito Santo, graças eu te dou. Esse povo é lindo, abençoado. Graças a Deus, recebem a graça, estão debaixo do apostolado, e por isso há anjos enviados para os servirem em vosso favor. Cadê os que crê? Diga, eu creio que há anjos foram enviados para me servir em meu favor. Diga, graças a Deus. Mesmo que eu não veja, às vezes eu vejo, mesmo que eu não veja, há anjos foram enviados para me servir em meu favor. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, Espírito Santo, por me ensinar, através do apostolado, a discernir, diferenciar o poder de Deus pela sua manifestação e o poder do evangelho através da fé. O poder de Deus transforma por fora, mas o evangelho transforma por dentro.
Por isso Paulo disse: somos transformados de fé em fé e de glória em glória. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. A graça seja com sua vida, literalmente no espírito, na alma e no corpo, e haja sempre anjos em seu favor, abrindo os caminhos, abrindo as portas, para que você passe, com alegria saireis e em paz sereis guiados. Anjos te guardem e te protejam, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém? Então dá aí os 3 graças a Deus. Graça e paz, eu vos amo. Graça e paz. Até quarta-feira, graça e paz.